A Praia da Saudade de Francisco Salgueiro. Capítulo 39. Cerca de 2 semanas depois de ter falado com a Beatriz ao telefone e tendo passado o Natal no quartel, recebemos a notícia que todos sabíamos que haveria de chegar, mas que todos rezávamos, católicos e não católicos, para que não chegasse. Foi fixado o dia concreto do embarque para Angola. Daí a 2 semanas, em 16 de janeiro de 1965, iríamos partir de Santa Apolónia, no paquete Vera Cruz que o Estado tinha fretado para levar os soldados de Lisboa para Angola. O ambiente ficou rapidamente pesado. Foi como se uma tempestade se abatesse no quartel. As habituais piadas e bom companheirismo que existiam entre nós simplesmente desapareceram. Praticamente não falávamos uns com os outros e estávamos demasiado preocupados em imaginar o que nos poderia acontecer. Porém, no meio de tudo isso surgiu uma boa notícia. Talvez tenha sido a única boa notícia da minha vida nesse último mês. No dia seguinte, iríamos para nossas casas. Todos, sem exceção. Pelos vistos, o pai de Beatriz não tinha conseguido arranjar uma razão para que eu não fosse. Iriam ser as 2 melhores semanas da minha vida, com a Beatriz do meu lado. Na madrugada seguinte, meti-me no comboio para Lisboa. Ao meu lado estava o João. Pela primeira vez vi-o nervoso. A sua alegria habitual e contagiante dera lugar a uma tristeza indisfarçável. Na noite anterior, tinha sentido que ele mal dormira. Imaginei que fosse uma simples insônia. Mas, ali na carruagem, estava a ter a confirmação de que tinha sido bem mais do que isso. O que tens? A guerra. É uma estupidez. Não posso embarcar. Há demasiadas coisas boas no mundo para pôr a minha vida em risco. Tens razão. Mas não podemos fazer nada. Claro que podemos. Desde que viemos para Viana do Castelo, que tenho estado seriamente a pensar em fugir para a Inglaterra. Nem sei mesmo se quando pararmos em Coimbra não saio. Vou até Espanha e aí apanho o comboio para a Inglaterra. Ao ouvir as palavras dele, percebi que era exatamente isso que eu deveria fazer. Eu e a Beatriz. Fugirmos os dois para longe da guerra e para longe da maldade do pai dela. Já tínhamos falado em fazer isso. E por que não naquele momento? E por que esperar pela minha colocação em Santa Maria? Eu poderia nem sobreviver à guerra. No entanto, dentro de mim havia a sensação de que, se fizesse, estaria a ser cobarde. Durante muitos anos vi o meu pai a lutar pela liberdade das pessoas. Tantas hipóteses tivera de se ir embora do país e, no entanto, sempre preferira ficar para lutar pela liberdade de expressão. Ele não se tinha acovardado nunca, mesmo que isso significasse ir para a prisão. Essa era a referência de coragem que eu tinha na minha cabeça. Se fugisse, provavelmente o meu pai não ficaria triste comigo, mas eu não conseguiria viver com a ideia da cobardia. Sentia que lhe devia isso. Era uma guerra com a qual eu não concordava, mas não podia desertar. Era a guerra de um governo envelhecido e sem resposta para um mundo em mudança cultural, social e económica. Eu teria de enfrentar a situação tal como o meu pai fizera ao longo da sua vida. Havia muitas pessoas que iam para a guerra e que voltavam sem sequer terem feito um arranhão. Podia ser que isso também acontecesse comigo. Afinal de contas, eu era médico e provavelmente não iria estar diretamente metido em combates. A minha função era salvar quem tinha sido ferido. Não sei se vou aguentar estar longe da Maria, disse o João. Amou muito. Cada fim de semana que não podia ir a Lisboa era um tormento, porque morria de saudades dela. Como é que vai ser se estiver meses ou anos sem a ver? E os meus pais, os meus irmãos, os meus primos e tios? Adoro-os a todos. Vai ser doloroso demais partir para a guerra. Não sei mesmo se em Coimbra não saio no comboio. Compreendo o que estás a dizer, mas se fores para a Inglaterra, vais lá ficar sozinho. Vais continuar longe da tua família. Na melhor das hipóteses, a Maria conseguirá fugir ilegalmente do país para ir ter contigo.
E depois? Nunca mais cá voltarás enquanto este regime estiver no poder. Pelo menos, por cada ano que estiveres na guerra, podemos vir um mês de férias a Portugal. No comboio vivia-se um ambiente pesado, não só no nosso banco, mas como em todos os bancos onde estavam sentados soldados que iam para Angola e que se dirigiam, quem sabe, uma última vez às suas casas. Imagino que na cabeça deles estivesse a passar pensamentos idênticos àqueles que o João e eu estávamos a ter. Ninguém queria ir para uma guerra em relação à qual não concordava. O João e eu não abrimos mais a boca até ao comboio parar em Coimbra. Talvez pudéssemos ir os dois para Londres, juntamente com a Beatriz e com a Maria. Talvez pudéssemos começar uma vida nova, uma vida em liberdade. Quando o comboio começou a diminuir a velocidade, olhámos um para o outro e aí sabíamos exatamente o que o outro pensava. Ele sabia que eu não iria sair. Eu tinha a certeza que ele iria sair. Não poderia haver despedidas nem abraços para ninguém desconfiar. O nosso adeus teria de ser feito pelo olhar. Um olhar cúmplice que há meses cruzava diariamente. Ele tinha sido o meu confidente em relação a tudo o que se passara com a Beatriz. E eu o dele, em relação aos medos de ir para a guerra. O comboio parou na estação e não tirámos os olhos um do outro. Estava à espera de vê-lo levantar-se a qualquer momento e misturar-se no meio das pessoas para nunca mais ser visto. Rodrigo, começou a dizer. Eu sei, não precisas falar nada. Respirou fundo e notei que dentro dele continuava a gerar-se um conflito enorme. Uma vontade de sair, de ir para uma vida livre, mas ao mesmo tempo a incapacidade de se afastar das pessoas que amava, provavelmente para sempre. Se eu continuar até Lisboa, promete-me que nos protegeremos sempre um ao outro. Promete-me que defenderemos a vida do outro com a nossa própria. O João estava a fazer um pacto para se sentir mais seguro. Ele precisava de estabelecer um elo familiar comigo. Um elo como o que tinha com a sua família de sangue. Só assim conseguiria partir para Angola. João, prometo-te que nada nos irá separar, disse enquanto lhe dei um aperto de mão com força. Ele puxou-me para si e deu-me um abraço de irmão. O comboio arrancou da estação de Coimbra para Lisboa e, a partir desse momento, o humor dele voltou ao estado habitual. Entre nós tinha-se criado um laço que nos iria ligar para o resto da vida.